Exatamente, Homero. Quinta-feira é dia de saúde e cidade com Evandro Ribeiro e hoje, inclusive, falar sobre um tema muito importante e quente, né? Porque a gente está iniciando várias canções, várias campanhas de vacinação, né? Então, vamos falar hoje com a enfermeira responsável pelo setor de imunização da Clínica da Criança e também responsável pelo setor do Hospital Evandro Ribeiro, Alexandra Souza. Bom dia, um prazer receber você aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês também. Bora bater esse papo, né, sobre vacinação em geral, mas com foco principalmente na hepatite A, influenza e pneumonia. Para iniciar o papo, eu queria que você falasse sobre a importância da vacinação de maneira geral. Sim, a imunização, a vacinação, ele é um cuidado de saúde primordial, né? É uma forma segura de nós evitarmos o adoecimento das pessoas que são vacinadas. Então, a gente evita que crianças, adultos e idosos se adoeçam, né? Com doenças imunopreveníveis. Juiz de Fora atualmente está vivendo um surto de hepatite A. A gente até deu essa notícia essa semana no Acorda, né? Um aumento alarmante de 819% em relação ao ano passado. E como que a vacinação entra nesse cenário? Então, a vacinação, quando ela está efetiva, quando as pessoas estão imunizadas, elas não pegam, não desenvolvem a doença, né? Elas podem ter o contato com o vírus, mas não desenvolvem a doença e também não transmitem. Por isso que é importante a gente se vacinar e deixar a nossa caderneta de vacinação em dia, para que quando existam casos como esse, de aumento de casos, a gente não pegue a doença, não desenvolva e também não transmita para os nossos familiares, né? Pessoas, Uhum. colegas de trabalho. Até porque a hepatite A, no caso, é muito contagiosa, né? Muito contagiosa. Ela é de transmissão fecal oral. Então, aquela mão que a gente às vezes não higieniza bem, transmite. Então, você vai no hortifruti, por exemplo, toca em frutas. Então, você transmite e outra pessoa que vai lá também pode se contaminar. Aí não higieniza o alimento direito em casa, né? Isso. Então, assim, é de fácil transmissão justamente por isso, porque é de fácil disseminação. Agora, a vacinação ainda é a principal forma a principal maneira da gente prevenir contra essas doenças, né? Vamos falar agora sobre a gripe e a pneumonia. Sim. Qual que é a sua opinião, assim, sobre a vacinação dessas doenças? Então, é extremamente necessário. E no caso da gripe, a gente precisa se vacinar todos os anos, porque são vírus que sofrem mutação. Mutações, aham. E aqui, muitas vezes, um pode estar predominante, o outro diminuir. Então, a gente tem a atualização das cepas na vacina anualmente. Então, é necessário se vacinar todos os anos. Isso é muito importante dizer, porque a pessoa fala, eu vacinei ano passado, eu vacinei no fim do ano, não vou me vacinar agora, vou aguardar. Não. Se a gente está no aumento do número de casos, a gente precisa se vacinar o quanto antes. Esse ano já está acontecendo um número maior de casos, inclusive de complicações e óbitos, no começo do período sazonal. A gente às vezes vê esse comportamento ali para junho, julho. Agora não, a gente já está em abril, né, março, a gente já tem um aumento vertiginoso dos casos. Então é necessário se vacinar o quanto antes para evitar esse adoecimento grave e severo. Quando a gente fala de influenza, a gente não está falando só da gripe. A gente está falando do adoecimento por gripe, mas também de evitar complicações como pneumonias, Aham. como AVCs, ataques cardíacos. Por quê? O vírus ele enfraquece o organismo. E aí, muitas vezes, você vai desenvolver outros quadros graves, complicações que são derivadas dele. Isso que a pessoa estando imunizada, ela vai estar blindada ali, né, Isso, contra esse vírus, não vai entrar no organismo, ou se entrar, ela não vai desenvolver, isso. né? Uma pessoa contaminada, ela consegue transmitir para ali 7, 8 pessoas. Então, você imagina uma Nossa. pessoa que tosse num ambiente fechado. E no frio, geralmente, os ambientes estão mais fechados. Então, uma criança que contrai influenza, ela transmite para os colegas na sala de aula. Então, a gente tem que fazer a imunização o quanto antes para diminuir essa transmissão e esses agravos, né? Exatamente. Muita gente ainda fala, uma gripe é uma coisinha boba, acha que é uma doença simples, né? Mas como você falou, ela pode se agravar e ficar perigosa. Em que momento a gripe pode se tornar uma doença perigosa? Sim, as pessoas confundem muito, porque nesse período a gente pode desenvolver os sintomas, né? A síndrome gripal, que é aquele sintoma leve, uma coriza, um mal-estar, e que muitas vezes vai se resolver sozinha ali entre 10 e 14 dias, apenas tratando os sintomas. Agora, a influenza não. O adoecimento já é mais severo, a pessoa tem falta de ar, tem febre alta, uma grande morbidade, então ela fica
muito prostrada, e em casos graves, ela vai ser levada para hospitalização, muitas vezes UTI, e se ela for hospitalizada, ela pode, muitas vezes, desenvolver outros quadros, como pneumonia. E isso é muito alarmante, sobretudo para idosos, né? Sim, sim, porque tudo que a gente, primeiro, que a vacinação, ela às vezes tem uma eficiência menor nos idosos, né? Não só para a vacina de gripe, para as vacinas em geral. Então, eles é que tem que se prevenir o quanto antes, porque neles a vacinação pode demorar um pouco mais, surtir efeito ou ter um efeito menor. E a gente que está em volta deles, se eu tenho um pai idoso, uma mãe, um avô, eu tenho com certeza que me proteger, porque se eu levar o vírus para ele, ele vai adoecer de forma mais grave. A mesma coisa acontece com as crianças. Crianças menores de 1 ano, quando desenvolvem influenza, muitas vezes podem caminhar para bronquiolites, para pneumonias. Então, a gente tem que blindar essas pessoas nos vacinando. Quem está ao redor também se vacinar. Chegou uma pergunta de ouvinte, o seguinte: tenho alergia à vacina da gripe. O que eu posso fazer? Olha, são quadros muito raros, e aí tem que específicos, né? Muito específicos, acompanhar com um especialista. Mas aí, quando a gente tem uma pessoa que não pode se vacinar, a gente tem que fazer de tudo para vacinar o entorno dela. Porque aí a família dela, as pessoas no trabalho, por isso que vacinação é um pacto coletivo. Eu não penso só em mim. Às vezes as pessoas têm uma leve dor no braço e no ano seguinte não quer se vacinar. Isso não é o correto, porque a gente não se vacina só para nós, a gente se vacina para quem está em torno também. Então, essa pessoa que não pode se vacinar, ela tem que estar protegida pelos demais que estão ao redor dela, os colegas de trabalho, os familiares, esses têm que se vacinar para não transmitir para ela. Exatamente, o que você falou. Consultórios, clínicas fechadas, salas de aula, transporte público, né? Uma chuvinha, fecham as janelas e aí fica todo mundo ali naquele mesmo ambiente. É preocupante. Sim, com certeza. Voltando a falar sobre a hepatite A, né, a vacina da hepatite A, quais são as situações que elas são indicadas e todo mundo pode tomar, o público-alvo da vacina? Sim, todo mundo pode tomar. O correto é que todas as pessoas tenham 2 doses de hepatite A. Atualmente, a gente tem a hepatite A apenas para as crianças abaixo de 5 anos, no calendário público. Mas no setor privado, a gente pode fazer essa vacinação para crianças, adultos e até mesmo idosos. No momento que a gente está vivendo, a gente vacina idosos também. Ela também é importante para aquelas pessoas que trabalham em ambientes que têm tratamento de esgoto. Então, essas pessoas que estão mais suscetíveis a contrair, que mexem com alimentos. Então, tanto elas podem pegar quanto elas podem transmitir também. Então, é importante. Mas todas as pessoas acima de 1 ano podem e devem ter 2 doses de hepatite A com intervalo de 6 meses entre elas. E depois dessas 2 doses, a pessoa já está imunizada? Está imunizada. Para sempre, assim? Sim, não é preciso fazer reforço. A não ser que aconteça algum caso em que a autoridade de saúde recomende um reforço. Mas não, feitas 2 doses, está ok, está protegida. Falando da pneumonia, né? Muita gente não sabe que existe uma vacina que, inclusive, já é aplicada desde a infância. Quero que você esclareça um pouco sobre a vacinação contra a pneumonia. Sim, nas últimas décadas, a gente tem fortalecido cada vez mais a vacinação e a vacinação coletiva. Então, a gente já tem atualmente a vacinação sendo feita em crianças, bebês a partir de 2 meses, que são também os que mais adoecem. E, para os adultos, nós não temos no setor público uma vacinação extensiva, né? Para todas as idades e tudo, mas a gente pode fazer isso nas clínicas, né? Na clínica da criança, por exemplo. É muito importante se vacinar. Acima dos 2 anos é dose única. A gente tem lá pneumo 15, pneumo 20, que protege entre 15 e 20 subtipos. Para os idosos, a gente preconiza que seja a pneumo 20, porque a pneumonia no idoso ela é muito mais severa. Então, às vezes, vai causar hospitalização em UTIs, vai levar a outros problemas, como eu falei. Então, é importante vacinar. É a maior forma de prevenção da doença. É muito importante que a população se conscientize mesmo, né? Porque é o que você falou, não está se protegendo somente a si mesmo, mas o coletivo. Sim, com certeza. E se você parar para pensar que você faz uma vacina e fica protegido de uma doença que pode te causar sequelas graves, eu acredito que é muito vantajoso. Lógico. Né? É uma coisa simples que vai te trazer um benefício muito grande. Se você, inclusive, se você comparar preço entre
fazer uma dose de vacina e tudo que você vai ter que comprar de remédio, adoecimento, passar dias no hospital, Desgaste. é muito mais barato, né? Vantajoso. Com certeza. Essas vacinas são gratuitas ou precisam ser tomadas em clínicas particulares? Então, elas são gratuitas para alguns públicos específicos. Por exemplo, as crianças abaixo de 5 anos. Tanto podem vacinar contra influenza, contra hepatite, mas para o público em geral, acima de 5 anos, adultos e idosos, elas não são gratuitas, né? Ou tem restrições. Por exemplo, a influenza a gente vacina acima de 60 anos. Então, é necessário que, não podendo tomar no setor público, procure a clínica para a gente fazer essa imunização. Inclusive, isso que eu ia perguntar, já estão disponíveis na clínica da Sim. criança e do adolescente, né? Isso mesmo, nós temos todas as 3 disponíveis lá, hepatite A tanto para a criança quanto para o adulto, a pneumo 15 e 20, como eu falei, e a influenza também. E, inclusive, a gente tem especificamente uma influenza que é aplicada em pessoas acima de 60 anos, que ela tem 4 vezes mais concentração de antígenos. Então, ela produz uma resposta imunológica melhor para o idoso, porque ele, como eu tinha dito anteriormente, muitas vezes pode ter uma imunização menor, prejudicada. Então, eles já produziram uma vacina mais potente para que essa resposta seja mais robusta. Maravilha. E para a gente finalizar agora, quem perdeu alguma dose, né? Você falou, por exemplo, a hepatite são 2 doses, ou está com a carteira de vacinação desatualizada. Onde procurar a clínica da criança e do adolescente? O que fazer nesse momento? Sim, o importante é reunir todas as informações que tem, todos os cartões. Às vezes as pessoas acham que aquele cartãozinho antigo, não vou levar isso aqui que isso nem serve mais. Não, serve sim para a gente ter certeza, é o histórico vacinal. Né? Então, reunir todas essas informações e procurar a sala de vacinação da clínica para que a gente possa verificar o que já foi feito e o que precisa ser atualizado. Né? Vacina de gripe é todo ano. Sim. Né? E essa vacina de pneumonia, ela é mais recente um pouco, então, muito provavelmente, as pessoas não têm. Então, tem que fazer. E a hepatite A não foi preconizada para os adultos. Então, a maioria dos adultos não tem dose de hepatite A e precisa se vacinar. Sobretudo Mesmo nessa época, né, nesse caso, às vezes a pessoa, já está tendo os casos, não vou me vacinar. Não, é importante, a gente faz o bloqueio. Sim. A gente ensina o seu organismo, com a vacinação, a se proteger melhor e a responder melhor à infecção. E a gente estava conversando antes, é um recorde, é histórico, né? 10 anos, essa quantidade de casos é maior em 10 anos. Sim, é um aumento de 800%, né? E a gente já teve mais de 330 casos aqui confirmados, a gente ainda tem casos em investigação, e 330 é a soma de 10 anos anteriores. Olha então, só. assim, é realmente uma disparada no número de casos. Então, bora se cuidar, se proteger, né? Proteger a si e também aos outros, a população em geral. Sim. A gente finaliza o Saúde Cidade de hoje. Muito obrigada pela sua presença, por todos os esclarecimentos. Lembrando que o programa vai ficar salvo, né, no YouTube do Hospital Evandro Ribeiro. Muito obrigada, Alexandra. Obrigada a vocês. Estou sempre disponível para fazer esses esclarecimentos. Maravilha, muito obrigada. E quinta-feira tem mais às 8h30 da manhã.